que fazia tanta diferença para Deus, sabe o que era, meu irmão? Davi tinha um coração íntegro, puro e voltado para o Senhor. E isso fez diferença na escolha para ser governante do povo. Davi, além de ser um excelente salmista, um músico maravilhoso, Senhor mal, Davi era obediente ao pai, era fiel à sua família, mas acima de tudo isso, Davi tinha um coração voltado para Deus. É isso que fazia a diferença. Davi já trazia em seus ombros o precioso óleo da unção sobre a sua cabeça, que foi derramado do Espírito. O óleo da unção. Davi, ele não era um profissional. Davi era um adorador. Não era um adorador. Era um sujeito que priorizava a vontade de Deus. Agora, ele está ali na batalha. Ele vai levar o lanche para os seus irmãos. E você sabe, quando Davi chega no campo de batalha, ele está de cara com essa situação. Ele vê um gigante, aquele enorme homem, desafiando o povo de Deus. E ele, na mesma hora, ele vê Saul tremendo de medo. O espírito de covardia já havia penetrado no coração e na mente de Saul. E ele estava ali agora com muito medo do gigante, muito medo mesmo. Ele se acovardou diante daquele homem. Aí um sinal. Por que Saul foi rejeitado? Ele estava com medo do gigante. E aí Davi pergunta: o que está acontecendo aqui, Noé? Quem é aquele circunciso? Quem é aquele sujeito que está desafiando o Deus de Israel? Quem é aquele sujeito? Aí Saul rapidamente conta a história, ele é Golias. Está dizendo: não podemos enfrentar, não há ninguém que possa com ele. Davi ficou inconformado. Davi ficou inconformado com essa situação e disse: eu não aceito isso. Eu vou contra esse gigante. E aí eu quero falar rapidamente sobre 3 obstáculos que Davi teve que enfrentar e o que ele usou para vencer esses obstáculos. São especificamente 3 aqui. Os obstáculos e o que ele fez, a atitude dele diante desses obstáculos. O primeiro obstáculo que Davi enfrenta é o levante das pessoas que perderam a unção, não são ungidas, mas que surgem sempre à nossa frente para tentar fazer com que a gente não alcance êxito nos nossos investimentos, principalmente investimentos espirituais. O primeiro obstáculo que Davi enfrenta foi Eliabe, não ungido. Eu quero falar sobre ungido e que não é ungido. Davi, obviamente, um ungido de Deus, aqui recebido óleo, para lá. Primeiro obstáculo que um ungido de Deus enfrenta diariamente. Aí eu já estou falando para quem é ungido. O primeiro obstáculo são as pessoas que não são ungidas, mas que querem atrapalhar a nossa vida. Principalmente nos nossos sonhos concernentes à obra de Deus. Eliabe era a pessoa que nunca tinha sido ungida. E o que Davi precisava para vencer Eliabe? Disposição. O que significa as pessoas não ungidas, pastor? As
pessoas não ungidas são aquelas que não fazem nada, não se comprometem, não dão muita importância às coisas de Deus. Há sempre um pretexto, uma desculpa para a não realização da obra. Enfim, são aquelas pessoas que não fazem nada, mas que querem atrapalhar de alguma maneira aqueles que foram levantados para fazer. Davi, ele está de cara a cara com a pessoa que não era ungida. Por favor, 2 Samuel, 1 Samuel, capítulo 28, 17, capítulo 17, versículo 28. Samuel 17, 28. Olha isso aqui. Quando Davi está conversando com Eliabe, quem é? Ali no versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que fará aquele homem que ferir a este filisteu e tirar fora sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Aí então o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Aí tinha uma premiação que era uma bênção. E aí, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que você tem para cá, ó menino? Por que você deixaste aquelas poucas ovelhas do nosso pai no deserto? Bem conheço a tua presunção, seu menino, seu moleque, e a maldade que há no teu coração, que descestes para vir a peleja. Olha aqui. Quem é aquele? E Eliabe se levanta contra Davi, só porque Davi falou que ia enfrentar Golias. O não ungido é aquele que não faz nada. Está ali no campo, está no meio, mas não faz nada. E quando Davi se dispõe, Eliabe se levanta para atrapalhar. O que você está fazendo aqui, seu moleque? Vai tomar conta das ovelhas, das poucas ovelhas do meu pai, do nosso pai. O que você está fazendo aqui? Eu penso a sua presunção, que é alguma coisa, né? Você está aqui, eu sei por que você está aqui. Julgou a atitude de obediência de Davi. Então Eliabe, além de não fazer nada em prol do rei, em prol do exército de Deus, quando Davi se predispõe a fazer alguma coisa, Eliabe se levanta para atrapalhar. Daí, Davi está de cara a cara com o não ungido. Aí tem que ter disposição dele, disposição para lidar com aqueles que querem atrapalhar. E a diferença para enfrentar esse tipo de gente, esse tipo de espírito, enfrentar esse tipo de pessoa que se levanta contra a nossa vida, é preciso de disposição sempre. A diferença está em eu valorizar o meu chamado, em eu entender que eu sou ungido ou não. O coração da pessoa que é ungida é diferente. O coração do ungido é um coração corajoso. O coração do ungido é um coração corajoso. Como as pessoas sempre falam aí, não afina para nada, não tem medo de nada. É aquele que, quando se dispõe para fazer a obra, podem levantar quem quer que seja. Ele não pensa em outra coisa a não ser vencer os obstáculos. O coração do não ungido é aquela pessoa, o não ungido é aquele que não faz nada. Mas quando alguém se predispõe a fazer, ele tenta atrapalhar. A diferença está na unção. O coração do não ungido é provido e movido pelo medo, é inclinado ao pecado, é covarde,
e ainda procurando atrapalhar quem queria. O coração do não ungido, ele tem sempre a razão. Ele vive pela razão e nunca pela fé. Era o quarto de Eliabe. Não ungido. O coração do ungido é diferente. Ele não prioriza a razão, não. Ele prioriza a vontade de Deus. Ele despreza os conceitos humanos. O coração do não ungido é movido pela razão. O coração do ungido é movido pelas certezas de Deus. O coração do ungido é um coração provido de caráter, que tem uma visão toda ela voltada para Deus. O coração do ungido é um coração que tem fome e sede de justiça. Veja que Davi ficou indignado com aquela situação. Ele queria mostrar a justiça de Deus, ele queria mostrar que Deus era capaz de fazer. Só o fato de ter recebido a unção, anos atrás, o coração de Davi tornou-se diferente. Nós tivemos uma reunião aqui ontem, sexta-feira, e foi uma bênção. Oramos, eu tive a oportunidade de ungir os irmãos e ministrar uma palavra. Querido irmão, são faz muita diferença na nossa vida. Davi, ele estava no campo de batalha, só que ele já tinha sobre ele o óleo da unção. O coração da pessoa que é ungida, ele não dá muita importância ao estereótipo, ele não dá muita importância à força do inimigo. Não, o coração do não ungido, impressiona-se com qualquer coisa. Lembra na conquista de Jericó? Deus mandou os espias. Alguns não ungidos, eles viram os gafanhotos e priorizaram o que a vista lhes mostrava. Os dois que tinham unção diziam: nós vamos entrar e vamos dominar essa terra, porque essa terra o Senhor tem nos dado. O coração do não ungido, além de não fazer nada, ele prioriza aquilo que ele vê. Vive pelos olhos, se impressiona com as aparências. O coração do ungido, não. A Bíblia diz em Isaías: pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha formosura e nem beleza. E quando nós olhávamos para ele, nenhuma beleza vimos para o desejássemos. Meu querido, às vezes a gente se impressiona muito com aquilo que a gente vê. Não julgue as pessoas pela aparência. Procure olhar para as pessoas com os olhos de Deus. Quando você aprender esse princípio, você vai entender que todas as coisas em sua vida provém de Deus. Quando você começar a olhar as pessoas, as circunstâncias com os olhos de Deus, você vai entender que nada pode contra a sua fé, nada pode contra a sua certeza, nada pode contra a certeza de Deus. O coração do não ungido tem sempre ao seu lado uma disposição diabólica, vive para subestimar as pessoas. Que tolice, né? Eliabe, ele estava ali e levantou-se contra
aquilo que Davi estava querendo fazer, e Davi tinha que buscar disposição para enfrentar esse primeiro obstáculo. Meu querido, eu costumo dizer que todas as vezes que nós nos levantamos para fazer alguma coisa para Deus, o diabo também se levanta. Todas as vezes que nós determinamos algo, principalmente quando é inerente às coisas de Deus, muitos Eliabes se levantam, às vezes até dentro da nossa casa, e julgam as nossas atitudes, julgam os nossos atos, não fazem nada, mas quando nós nos dispomos a fazer, então se levantam contra. Para esse tipo de gente, você tem que buscar disposição, porque se você não tiver disposição para servir a Deus, você certamente se desfalecerá. Primeira coisa, busque em Deus disposição para enfrentar os Eliabes em sua vida. Muitos foram os que acharam que a nossa igreja já era uma igreja fracassada. Muitos. E muitos foram aqueles que não fazem nada, que tiveram essa petulância. Se não houvesse disposição no meu coração e no coração de algumas pessoas que perseveraram comigo, nós certamente não estaríamos aqui. No momento em que nós estávamos enfrentando o nosso maior gigante, houve disposição das pessoas que estiveram olhando comigo, e disposição também na minha vida, no coração da pastora, para enfrentarmos. E os Eliabes, todos eles caíram diante dos nossos olhos. Nós podemos até ser uma igreja que não tem volume de pessoas, mas eu me orgulho, pastor, sim, eu me orgulho em dizer que nós somos uma igreja vencedora, porque houve disposição. Então não entregue os pontos. Quando os Eliabes se levantarem contra a sua vida, não dê ouvido, só peça disposição para Deus, para enfrentar esses Eliabes. Disposição para enfrentar os Eliabes. Não giro, é aquele que não faz nada. E quando a gente se dispõe a fazer, se levanta contra. Aí Davi vence esse obstáculo. Só que tem outro. Um outro obstáculo terrível. Vamos voltar um pouquinho. 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Versículo 23. Aqui diz assim, ó: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não fosses rei. Aqui, irmãos, quando Davi vence esse primeiro obstáculo, agora ele está de frente a frente com o seu segundo obstáculo. Mas o problema, ele tinha que agora enfrentar o levante do ex-ungido. Por que ex-ungido? Porque Saul foi perdeu. Ele menosprezou a vontade de Deus. Não, presta atenção. A unção ela não é permanente, não. Eu até falo e creio sim, é como a salvação. Você obtém a salvação quando você aceita e recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e anda na vontade dele, conduz a
e volta às práticas da velha vida, então você perde a salvação. Como é que Deus vai salvar uma pessoa que rejeitou a palavra dele, que rejeitou a vontade dele, que está vivendo no pecado? Como é que vai? Deus rejeita. É a mesma coisa, Deus pode ungir você, meu querido, mas se você não valorizar esta unção, se você menosprezar essa unção, Deus arranca, tira ela e dá para outro. A unção, preste atenção, meu querido, ela é eterna na minha vida, até enquanto eu priorizá-la, até enquanto eu valorizá-la. Davi, ele estava com a unção, Saul havia perdido, porque não valorizou. Então, o ex-ungido, que tinha sido, mas perderam a unção. Aí Davi agora está de cara com esse outro problema. Ele vence o não ungido, agora está enfrentando o ex-ungido. E aí ele precisava, além da disposição, ele precisava de coragem. Ter disposição na bênção, mas ter coragem é mais bênção ainda. Quem são as pessoas consideradas como os ex-ungidos? O ex-ungido, preste atenção, é aquele que foi chamado para fazer, que foi chamado para realizar, mas que não fazem, que não realizam, que tem sempre na ponta da sua língua uma desculpa. Saul, ele tinha a obrigação de enfrentar Golias, só que ele havia perdido a unção. Deus rejeita Saul, porque ele se acovardou, ele não obedeceu. Agora ele está lá, trancado, tremendo, com medo e sem unção. Nessas alturas dos acontecimentos, Saul, só lhe resta viver segundo Eliabe, ou Eliabe acompanha a visão de Saul. Fazia parte do exército. Saul estava com medo e passou isso para o exército. Presta atenção aqui. Se eu sou um pai que me acovardo diante de situações, diante de levantes, diante de ondas bravias e contrárias, eu não preciso esperar que Gabriel seja um forte, seja um guerreiro, porque eu sou espelho dele. Eliabe era o espelho de Saul. Saul estava com medo e havia transferido esse medo para Eliabe, o coração do ex-ungido. Ele vive em função de não realizar aquilo que ele fora designado por Deus. O coração do não ungido é aquele que não se envolve, não faz nada e tenta atrapalhar. O coração do ex-ungido é aquele que foi chamado para fazer, mas não faz. E tem uns que não foram chamados ali, mas também querem atrapalhar. Tem uns que foram chamados para fazer, mas não fazem, e ainda Eliabe está de frente a frente com o ex-ungido, com aquele que foi chamado para realizar e não realiza. E Davi está boquiaberto com a atitude do ex-ungido, com a incredulidade que havia permeado o coração de Saul e de todo o seu exército. E a primeira coisa que Saul fez, meu querido irmão, foi chamar Davi e disse: não, você não pode enfrentar esse gigante, você não tem a mínima possibilidade de vencê-lo, pelo menos sem
uma proteção. Você, além de franzino, não tem experiência de guerra, você precisa de uma proteção. Vem cá, deixa eu te dar a minha proteção. E Saul tentou vestir Davi. E você já sabe. E Davi, ele rejeita essa proposta. Davi rejeita esse laço. Davi rejeita esse presente. Davi estava tão movido por Deus, tão provido de disposição e coragem, que aquela armadura que Saul estava lhe oferecendo era algo que certamente traria a Davi a derrota. Havia um fogo no coração de Davi que o inimigo usa o ex-ungido para apagar. Eu vou dizer uma coisa para você: o fogo no coração do não ungido e do ungido é fogo que provém da madeira. Uma porção de água apaga esse fogo. O coração do ungido tem um fogo nele, que não é de madeira, não é de lenha, é algo que ferve, é fogo santo, é fogo no espírito, é fogo que quando ele está aceso, ninguém consegue apagar. Esse é o coração do ungido. O coração do ungido tem um fogo dentro dele, que por mais que as pessoas ofereçam cortes no caminho, jeitinhos brasileiros, ele não aceita. Ele caminha sempre segundo a vontade de Deus. Ele rejeita as propostas de seus inimigos e das pessoas que dizem ser amigas. A opinião, preste atenção aqui por favor, a opinião do não ungido e do ex-ungido, a visão eram as mesmas. Ou seja, Davi, você dessa maneira não prevalecerá. O coração do ungido não precisa de armaduras humanas, não precisam de proteção humana. O que é priorizado na vida do ungido de Deus é a proteção divina. É a proteção de Deus, é a proteção que vem dos céus. Essa é a verdadeira proteção e provisão do ungido de Deus. Não está aqui, Davi. Não, muito obrigado, eu rejeito o que você está tentando me dar. Você não precisa me dar nada do que vem da vontade do homem e da proteção do homem. Eu não quero nada que desvalorize o poder de Deus na minha vida. E ele rejeita. Ele rejeita aquilo que Saul lhe quer passar. Meu irmão, viva sob emoção e rejeite na sua vida tudo aquilo que não provém de Deus. Amém. Porque certamente, se você aceitar algo que não provém de Deus para a sua vida, diante das batalhas você não prevalecerá. Confie em Deus, acima de todas as coisas, acima de tudo e de todos, confie em Deus. O que Davi estava falando para Saul é exatamente isso. Saul, eu não posso ir contra esse gigante confiado na sua proteção. Essa proteção, ô Saul, ela é sua, você confia nela, ela cabe em você, ela não serve para mim. Aquilo que é do homem não serve para a sua vida.
Eu não posso confiar naquilo que você confia. Eu não posso me esconder naquilo que você acha que é garantia de vida para você. Não posso. Você vai ficando aí com sua armadura, você vai ficando com a sua visão, vai ficando com a sua segurança, vai ficando com a sua independência, vai ficando. Porque eu vou enfrentar esse gigante, mas eu vou confiado na armadura. E finalmente Davi vence o segundo obstáculo. Veja quem são. Primeiro é o ungido, é aquele que não se envolve com as coisas de Deus, não se envolve e quer atrapalhar quem quer fazer. Ele vence porque há disposição. Agora ele está diante do ex-ungido e precisava de coragem. Coragem para vencer as propostas de Saul, coragem para rejeitar a armadura. A gente tem aquela maneira de dar um jeitinho, não é um jeitinho brasileiro, não, aqui não tem que dar jeitinho brasileiro, não. Nós temos que dar jeitinho na nossa vida espiritual, procurar conduzi-las com a vontade de Deus e falar sempre que a minha proteção, que a nossa proteção está fundamentada no poder de Deus, na presença de Deus. Obrigado, Saul, eu não preciso da tua proteção. E aí ele vence. Houve coragem. E agora ele está diante do seu terceiro obstáculo. Quem é o terceiro obstáculo? Golias. Você veja que são etapas na nossa vida que nós vamos vencendo. Você pode pensar assim agora: poxa vida, eu não pensei que eu fosse dar conta de superar isso na minha vida. Deus fez você superar o primeiro obstáculo, a primeira luta, o primeiro problema, a primeira dificuldade da sua vida, porque a outra vai ser mais difícil. Se você vence uma batalha hoje, é porque Deus está te preparando para enfrentar a outra amanhã. E a outra é mais forte, a outra é mais tensa, a outra é mais difícil. Pastor, você está dizendo que sim, eu estou dizendo que nós não vivemos uma vida sem problemas e que os obstáculos que nós temos que enfrentar, eles sofrem acréscimos. Cada uma batalha é mais dura do que a outra. Então essas batalhas que você está vivendo e que você está vencendo, Deus só está te fortalecendo, porque as outras batalhas que virão serão mais difíceis, mas pelas experiências que você já teve nas outras, você certamente superará as vitórias. Em nome de Jesus. E para enfrentar essa terceira batalha, esse terceiro obstáculo na vida de Davi, ele precisava de determinação. Ou palavra poderosa. Determinação. O que é determinação, hein? O que é determinação? Determinação, cara, que é obstinado, né? Ele põe aquilo na cabeça e aí ninguém tira. Ele está obstinado a vencer isso. Ele está obstinado, ele está determinado. Uma vez, um grande rei fez uma grande festa e convidou o servo de Deus. Esse rei não era de Deus, e convidou o servo de Deus que era de Deus e disse: você vai participar da festa do meu banquete? E aí o servo de Deus disse: não, fica sabendo, rei, que eu já determinei no meu coração em não me contaminar com as iguarias do rei. Então você vai ser lançado na fornalha, na jaula. Pode me lançar na jaula, mas eu estou determinado. O meu coração não se contaminará com as iguarias do rei.
Davi estava determinado. Ali nem Eliabe, e nem Saul, e nem outra pessoa qualquer ia conseguir fazer com que Davi voltasse. Ninguém, nada era suficientemente capaz de fazer com que Davi voltasse atrás. Ele estava determinado em derrotar o gigante, não para alcançar os prêmios, não, nem para a exaltação própria. Tanto é que ele diz: quem é esse circunciso que está enfrentando o exército do Deus vivo? Eu vou lá para glorificar o meu Deus. Havia uma determinação do irmão. Enquanto nós não vivemos esse princípio na nossa vida, vai ser difícil vencer. Eu tenho que ser determinado. Às vezes, aqui não, porque nós não somos uma igreja assim que vive de campanha em campanha, aqui a gente prioriza muito a palavra de Deus. Mas às vezes, quando se começa uma campanha, a igreja vem, aí quando está lá no meio, no fim, as pessoas se começaram já não verem, não há determinação. Irmão, Deus prioriza exatamente as pessoas que são determinadas. E Davi, ele estava ali. Vence Eliabe, vence Saul, e sem armadura, sem ele enfrenta Golias. Ele enfrenta o anti-ungido, né? O anti-ungido. Vamos dizer assim, o anti-ungido. O anti-ungido. O anti-ungido é aquele tipo de pessoa que torce para o nosso fracasso. Eu quero lançar uma palavra profética para a sua vida, que sobre você reposa a unção da determinação, e nada te fará voltar atrás. Davi, ele está determinado, está diante do teu terceiro problema, o não do anti-ungido, é aquele que torce para o seu fracasso. O jovem pastor de ovelhas está diante daquele que quer ver a sua morte para envergonhar Deus. Presta atenção aqui. O que produz vida, isso aqui é sério. O que produz vida para mim é lógico que eu tenho que vir à igreja. Igreja não cada pensa, mas o que determina a minha vida é a forma com que eu conduzo a minha vida fora da igreja. Porque eu sou espírito. Então a simples presença na igreja não quer dizer que eu estou vivo. Às vezes muitas pessoas estão frequentando igrejas, mas espiritualmente estão mortas. E pessoas aproveitam exatamente esse momento na vida de algumas pessoas para procurar ver a morte. Aí a morte em todos os aspectos. Golias, ele queria ver sangue, ele queria ver a derrota do povo de Deus. Vou falar uma coisa para você. O diabo, ele levanta, não é só um demônio, nem dois, nem três. Ele levanta muitos demônios para fazer com que você seja derrotado. Mas preste atenção, diga comigo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita,
diga, mas eu não seria mais a tua vida. Aqueles que desejam ver a tua morte verão a tua vida. Aqueles que sonham com o teu fracasso serão obrigados a contemplar a tua vitória, em nome de Jesus. Está ali. Agora, cara a cara, Davi de frente a frente com o anjo ungido. Aí eu fico aqui imaginando os irmãos de Davi. Um falava para o outro assim: Tadinho, não vamos ter que falar para o papai, não vamos ter que dar essa notícia péssima para o papai, que ele mandou Davi para servir hoje para nós, e Davi agora está morto. Meu irmão, ele está indo para enfrentar o anjo, ele está indo para enfrentar o seu inimigo. Confiar no poder de Deus. As pessoas que não têm visão, ou seja, os não ungidos e os ex-ungidos, ficam profetizando a derrota. Irmão, eu quero mais é que profetize derrota na minha vida, esses ímpios, porque quanto mais eles profetizarem a derrota na minha vida, mais eu luto para a minha vitória. Quanto mais eles querem ver o meu fracasso, mais eu luto para obter vitória, para exaltar o nome de Deus. E na sua vida é a mesma coisa. Os irmãos estavam dizendo: e agora? Quem é que vai dar notícia para o papai? Quem é que vai dar notícia para o papai que o nosso irmãozinho está morto? Ah, meu irmão, presta atenção. Havia unção na vida de Davi, e aquele que foi levantado por Deus, ninguém derruba. Amém. Aquele que foi levantado por Deus, ninguém decreta derrota na vida dele. Não há poder para decreto de derrota na vida daquele que foi levantado por Deus. Quem foi levantado por Deus aqui? Eu fui levantado por Deus. Você foi levantado por Deus? Então preste atenção: nenhum decreto de derrota prevalecerá na tua vida. Diga comigo: nenhum decreto de derrota. Você que não disse, diga: nenhum decreto de derrota prevalecerá na minha vida. É porque Deus me chamou para ser mais do que vencedor. Olha para a pessoa que está ao seu lado, por favor, diga: nenhum decreto de derrota prevalecerá na tua vida. Aleluia! Nós somos uma família de vencedores, né, Neto? Somos uma família de vencedores, somos pessoas vencedoras. Quem é que vai levar a perna? Você leva o braço? Porque certamente Davi vai esquartejar. Golias vai esquartejar Davi. A pior tolice que Golias cometeu foi mexer com Deus. Foi mexer com Deus. Foi falar: olha aqui, por favor, que eu vou terminar. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, 42. 1 Samuel 17, 42. Ora, 41. O filisteu também veio. Aí vai, né? E tomou o seu cajado na mão, Davi, e escolheu para si 7 pedrinhas do ribeiro, e colocou na sua sacolinha, no seu alforje de pastor.